Olá amigos, sou Ricardo Beccari, fotógrafo de aviões e estou aqui para apresentar de primeira mão meu calendário Ricardo Beccari Airplanes Pictures 2019, feito lá pela gráfica Rombos, muito bem impresso. A capa dele, papel couché, 300 gramas com verniz, ó, você pode passar a mão que ele não vai manchar. E dentro um papel alemão, couché também, 250 gramas, não mancha de jeito nenhum. O formato dele fechadinho assim, olha só, é 35 por 24. Quando acabar, você pode cortar a foto e pôr num quadrinho na parede. Aqui, ó, todos os aviões que eu coloquei no calendário, tem um pouquinho para cada um. Tem acrobático, tem tucano, tem executivo, tem comercial, tem helicóptero, todo mundo vai gostar. É o seguinte, para você comprar essa maravilha de calendário, você vai lá no meu site beccarifoto.com.br, pode pagar no cartão de crédito, tem até 3 vezes. Se não tiver cartão, não faz mal, manda um e-mail para contato@beccarifoto.com.br que a gente vai dar um jeito de você comprar esse bichão danado. E se você quiser, eu posso autografar. Um abraço a todos, fiquem bem. Obrigado. Tchau, tchau. Olá amigos, bem-vindo ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 15 horas no canal skyscience.com.br, Sabe TV, com apoio e patrocínio da ONULED, onuled.com.br, e ilumina nosso programa, ilumina nosso convidado, que é hoje o comandante Cássio Poli da Aérea Aviação Executiva. Ele é piloto de planador e é um cara broker, é o cara que vende os aviões para a turma aí. É isso mesmo, Cássio? É isso aí, Beca. Seja bem-vindo, meu amigo. É uma honra, um prazer estar aqui, mas antes da gente começar, eu queria só te fazer uma pequena pausa aqui para fazer uma homenagem. Queria presentear você aqui com... Mas que você trouxe sanduíche? Você vê? Da Marcia's Catering? Isso aí. Isso não é sanduíche, rapaz. Que coisa linda, hein? Presente. Ô, Marcia, achei que fosse sanduíche, mas... é um pouco melhor que seu sanduíche. Desculpa aí, Marcia. Mas que coisa linda, bicho. Que máquina. Personalizado e tudo mais, é isso? É isso aí. Gente, aqui, ó. Phenom 300 da Embraer. É o avião mais vendido em 2017, né? Foi. Segundo a Gama, Associação de Fabricantes de Aeronaves dos Estados Unidos, ele foi o jet, o Light Business Jet mais vendido de 2017. 54 aeronaves e também é o nosso best-seller aqui no Brasil. Coisa linda, hein, bicho? Vai ficar do lado do meu Paulistinha aqui, ó. Bacana. Para sempre. Vai aparecer no Porta de Hangar. Muito bom. Faz parte da coleção do hangar. A gente tá querendo encher de avião aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. Legal. Não tem dia para comprar avião grande, compra avião pequeno. Mais uma vez, meu amigo, muito legal. Esse presente foi demais, cara. Vamos lá. Cássio, qual a sua formação? Não, Beca, eu sou formado em publicidade e propaganda, depois me especializei em marketing de relacionamento, fiz MBA em gestão estratégica de negócios e fiz alguns cursos também no exterior. O ano passado terminei um curso de avaliação de aeronaves na Embry-Riddle, que foi promovido pela Associação Americana de Avaliadores, né, American Society of Appraisers, e foi bem interessante esse curso lá. Acho que poucos têm esse curso, né, de avaliação de aeronave. É um curso... Olha, no Brasil eu desconheço. Segundo eles, a primeira certificação foi a minha lá. E pessoal, para quem não sabe, a Embry-Riddle é uma universidade americana super famosa. Faz capacitação de um monte de tipo de profissão na aviação, inclusive, né? O campus é sensacional, é em Daytona, na Flórida, e então tem várias especialidades. Você pode se tornar engenheiro, piloto, controlador de voo, mecânico. Tem muitos cursos totalmente voltados para aviação e também tem uma área de business que tem 50 anos, então eles têm cursos abertos, cursos regulares que são assim, sensacional. Eu recomendo aí para quem é da aviação conhecer lá a Embry-Riddle, bem interessante. Você sabe que eu estava com um amigo meu, pra você ter uma noção do que é, a gente fala Embry-Riddle, né? O que é Embry-Riddle? Esse meu amigo tem mais de 80 anos, é o Zósimo Lima, ele é controlador de voo, aposentado, hoje ele é advogado e coisa e tal, enfim. Nós estávamos lá, ele viu a placa Embry-Riddle, foi lá, reconheceram o nome dele numa lista lá nos Estados Unidos e ele fez o curso aqui de controlador de voo. Olha só.
reconhecer o cara. Isso foi em 1950 e, sei lá, vai lá, farofa, bastante tempo. E você, eu falei que você é piloto de planador. Isso. Beca, eu comecei a voar em 95, sempre tive essa paixão. Aí em 95 tive uma oportunidade de começar o curso, tirei o brevet. Depois me tornei piloto de planador, instrutor de planadores, uma experiência bem bacana. Muito legal. E eu trago um paralelo aí para o mundo dos negócios que eu conduzo hoje, que o planador ele tem é um voo de precisão, né, um voo de planejamento, e você tem apenas uma chance no pouso, né? Ele não admite falhas porque não tem arremetida. Então, nesse paralelo aí com o mundo dos negócios, também a gente fala, eu até falo para os nossos colaboradores que a gente não pode aprender errando, porque em aviação executiva aí você tem um prejuízo, errar custa caro. Então pode custar dezenas ou centenas de milhares de dólares, então a gente tem que acertar de primeira, assim como o planador que também tem que acertar o pouso na primeira, porque ele é único, os negócios também, a gente prima aí pela excelência para acertar na primeira. O nome da sua empresa é um nome muito interessante, o que quer dizer isso? Então, Beca, ele surgiu, né? Eu comecei em 2004 na Japi como uma divisão de venda, depois nós transformamos, eu passei aí, demos uma identidade própria para a Aerie. E a Aerie tem um sentido porque ele é um ninho de águia ou falcão em altitude, numa montanha, ou também morada de nobres, aqueles palacetes, aquelas casas que fica no alto também, fica no alto da montanha e tal. Então ele tem um sentido que eu trouxe também um pouquinho disso daí E a pronúncia às vezes confunde um pouquinho, mas é como se fosse aéreo, e a gente já emenda um aéreo e fica fácil. Aérea, não vou esquecer mais, eu sempre errei, mas é isso aí, não vou esquecer nunca mais. E me diz uma coisa, você já falou para mim que começou na TAM, com o departamento de vendas, e você teve assim algum impulso de alguém que falou assim para você, olha, faça isso, vai vender avião? Sim, Beca, eu tive uma passagem bem interessante, né? Em 2003 eu trabalhei em compra e venda de aeronaves, lá na TAM, né? Na área de monomotores, e eu fui na Expo Zebu em Uberaba, a gente participou lá, e eu cheguei um pouco mais cedo, porque eu tinha alguma afinidade lá com a área de agronegócios, então cheguei um pouco mais cedo, estava na arquibancada o Sr. Silvio Profeta de Oliveira, né? E na época ele tinha um CJ, né? Tinha um Citation Jet, que é o Papatango Mike Serra Papá, e aí fui conversar com ele, conversando sobre assuntos de aviação e falando, né, sobre essa questão de venda e tal. Ele falou, olha, Cássio, eu conquistei uma condição, ele tinha 70 e poucos anos, 73 eu acho, e ele conquistou uma posição boa na parte profissional, né? Ele falou, Cássio, eu conquistei muita coisa na minha vida, hoje acho que tudo que o dinheiro pode comprar eu tenho essa conveniência, mas já após os meus 70 anos, ele falou assim, tem uma coisa que a gente não recupera mesmo, que é o tempo perdido. Então, se eu pudesse dar um conselho para você passar isso para os seus clientes, para a pessoa que está pensando na aviação, no avião, compra um avião, usa um avião, porque quem puder comprar e tiver esse acesso, ele falou, você vai ter um benefício muito grande, porque eu consigo trabalhar, buscar meus clientes, ir para os leilões, esse tipo de coisa, e eu otimizo meu tempo, eu volto para casa, eu tenho meu tempo, tenho tempo de qualidade com a minha família. Então ele falou assim, é uma coisa que se eu pudesse passar isso e você transmitir essa mensagem para os seus clientes, para o seu negócio, né, para a sua vida, aí, o tempo é o que conta, né? É muito legal você falar isso aí. E uma coisa que acontece, que eu lembrei na minha memória aqui, o Mike Serra Papá, o Citation Jet, quem trouxe foi o meu pai. Poxa, que era piloto, não sei se você sabe, João Samuel Beccari. Ele trouxe para o seu Silvio Profeta, um homem muito elegante, seu Silvio, uma pena que faleceu. E tem o filho dele também, que substituiu ele, né? Embalagens de Adema, né? Embalagens de Adema, e na época tinha o HRO Empreendimentos de Agropecuária, né? E também a embalagem de Adema. Eles continuam aí na aviação ainda hoje, ainda tem uma presença aí na aviação. Legal. Eu vou chamar a Onoled para pagar uma continha aqui do programa. Manda lá. Onoled, vem para cá.
Bem-vindo, pessoal. Estamos aqui com o comandante Cássio Poli, ele que é broker e dono da Aérea. Aviação Executiva, lá de Jundiaí, Jundiaí City. Gosto daquela cidade, hein? Muito boa. Comer um filé à parmegiana lá no Beira-Rio. Bom demais, bom demais. Demais aquilo, hein? Muito gostoso. Me diz uma coisa, comprar um avião no Brasil hoje é uma coisa acessível? Por exemplo, o cara ganha, sei lá, 30 mil, 25 mil, 20 mil. É acessível? É assim, Beca, existe ainda um rótulo que a aviação é caro, né? Tempo é o que custa caro. O cara adianta ele ter um carro de 1 milhão, um carro de luxo, esse tipo de coisa. Ele tem um carro de luxo que às vezes custa o preço de um aviãozinho de entrada, um monomotor, até um curisquinho, ele pode começar com um avião pequeno, né? Por exemplo, quanto custa um curisco? Hoje 70, 80 mil dólares dá para comprar um. Então, 80 mil dólares de repente, nós estamos falando aí... Carro de luxo. Carro de luxo, né? Estamos falando aqui 360 pau, isso aí. 300, 400 mil reais já dá para comprar algum aviãozinho para ele começar. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Então, hoje você otimiza o tempo porque a aviação comercial, você tem um gap muito grande aí de localidades e regiões. Às vezes você está perto, você quer ir para o interior de São Paulo. Aqui em São Paulo é grande, aí você não consegue de carro, você de repente leva 6 horas, 7 horas para ir para o interior de São Paulo, região de Prudente, alguma coisa assim mais longe, você já começa, né? E o avião já começa a fazer sentido, porque você pega um avião desse que consome 60 litros por hora, 50 litros por hora, até menos, né? Um burisquinho. Poxa, tudo bem, a Avigás tá R$10 aí em média, mas ele vai te levar num tempo muito menor, com segurança. Você vai, faz sua reunião, volta tranquilo e de repente ainda dá para usar o avião no fim de semana. Pegar daqui, vai para Ubatuba, vai, né? Então você pega a sua família e vai, né? Então é uma coisa que é acessível a partir dessa aviação, né? E depois aí você vai subindo, você pode comprar um Seneca, vai evoluindo, aí você, né, compra uma outra categoria, sobe turbo-hélice. E mesmo um turbo-hélice hoje, para um empresário, para uma empresa, não é um investimento alto. Hoje na faixa de $1 milhão você já compra um bom turbo-hélice, usado, né, claro, mas que já vai te levar para um outro nível, né, de negócio, de relacionamento. Você pode não só ir até o cliente, ir até suas filiais, percorrer as distâncias que você não vai conseguir fazer com a linha aérea. Eu tenho um cliente no Paraná, por exemplo, o que ele faz? Ele busca os representantes públicos de relacionamento dele, que antes ele ia pingando para visitar todos eles. O avião vai buscar os representantes, ele vai para 6 localidades diferentes, às vezes 5 localidades, e leva o avião para a fábrica. Chega na fábrica, ele faz um receptivo, faz um treinamento, uma demonstração e leva os caras de volta. Então, quer dizer, ao invés de ele ir para 6 localidades diferentes, ele reúne, e é interessante porque os vendedores, diretores, gerentes, compradores, fornecedores, então os eventos são para perfis diferentes de público. Ele vai buscar, leva, e é simpático porque eles gostam, o público de relacionamento gosta de ir na fábrica, gosta de ver a dinâmica, ele faz uma recepção para eles, o dia é produtivo, ele não sai da base dele, ele executivo, dono da empresa, e realiza os negócios dele. Então o avião virou a ferramenta multiplicadora de negócios dele. Entendi. E o cara também pode fazer num avião grande executivo uma reunião de negócios enquanto voa. Sim. Hoje em dia você inclusive pode falar no celular. Sim, no avião tem desse. Celular, internet, tem tecnologia para isso. Tem toda essa tecnologia. Tem, hoje. Inclusive, se eu comprar um avião até o ano que vem, um Purisco, coisa e tal, vamos ver, se der, se a gente ganhar muito dinheiro aqui, eu vou, você falou de Presidente Prudente? Opa. Eu vou para Presidente Prudente. Vou lá participar da Avia Show, conhece? Bom, muito bom. Seu Renato? Eu vou lá, hein? Eu te levo junto, você sabe pilotar direito? Opa. Eu deixo você ir voando, tá bom? Não vou quebrar, não. Não vai? Não, então tá bom. Ó, seu Renato, espera a gente aí na Avia Show 2019. Vai ser um prazer estar com o senhor aí, viu? Sempre é um prazer. Por que uma pessoa deve contratar um broker? Um comprador, um vendedor? Por que o cara quer comprar ou vender um avião? Beca, porque hoje a gente cria uma especialidade, né? Se você está falando de um broker sério, né? de um especialista, ele vai te dar todas as proteções para o negócio, porque hoje você tem uma série de oportunistas, como toda a área, não é? E, por exemplo, traçando um paralelo, se você tem tá com uma taquicardia, alguma coisa aqui no seu braço e tal, poxa, você pode ir direto, você tem acesso na internet
Assim Dr. como... Google. Você vai lá no Google, ok, dor no peito, braço formigando. Você vai no Google e procura, assim como você procura um avião. Mas será que está certo, né? Essa é a Então, pergunta. mas e daí? O diagnóstico está correto? É isso aí. Ok, mas isso é um ponto. Você vai direto, você acessa a informação, mas o que fazer com ela é outra coisa. Aí, muito bem, você vai aonde? Num clínico geral? Também pode. Então, mas o clínico geral, ele talvez tenha a visão do todo, mas não é um especialista. E você vai num cardiologista. Que é o cara certo. Que é o cara certo. E o broker também, ele vai estar preparado para fazer as proteções, a parte externa, né, toda a parte de documentos, inspeção de pré-compra. Nós temos, por exemplo, um associado no exterior que é a Fortunijet, que a gente já tem uma associação de mais de 10 anos, a gente tem uma centena de projetos aí realizados. Então, isso atribui confiança, credibilidade para o negócio e faz com que você tenha elementos para resolver o problema desse comprador. Ele pode ir direto? Pode, mas às vezes essa economia que ele supostamente teve na aquisição, ele pode ter 3 vezes mais prejuízo porque ele comprou um avião que não tinha uma certificação de um conjunto de hélices, por exemplo, no Brasil, que não está homologado aqui. Eu tive um caso desse. O cliente comprou direto um avião, um King Air Pentapá, que não tinha aprovação do conjunto de hélices no Brasil. Ele ligou para fazer a nacionalização, aí, o que eu faço? Eu falei, o senhor... Devolve o avião? Devolve o avião, ou troca o conjunto de hélices, ou certifica elas no Brasil. Tudo inviável, né? Então, quer dizer, quanto custa isso? Então, quer dizer, essa boa compra deixou de ser uma boa compra, ele teve que, nem sei que fim deu, porque a gente não seguiu com esse negócio. E ele não fez, assim, o que parecia ser um bom negócio, ele perdeu tempo, desastre. Fica sem avião, né? Então a gente procura dar todas essas proteções e resolver um problema que ele tem, né? Que vai desde a escolha, passando por todos os trâmites documentais, técnicos, até a chave na mão, até a transferência do título, que também leva um certo tempo e demanda uma certa especialidade. Me diz uma coisa, quando o cara, num carro, você vai comprar o carro, você chega na concessionária, não é concessionária não, numa loja, vamos dizer assim, um usado. Vou lá comprar um usado, coisa e tal, e acho que o carro não foi batido, e depois você compra o carro, descobre que foi batido, foi de enchente, coisa e tal, fundiu o motor. Na aviação acontece isso? Acontece também, né? Então, porque tanto nas duas pontas, compra e venda, você tem... os espertos ali, né, os espertalhões, né? Então, mas nós, quando a gente identifica uma aeronave, a gente faz uma pesquisa prévia para saber, uma checagem de cadernetas, uma checagem de histórico, de manutenção, porque às vezes na caderneta está constando que a aeronave ficou um X período de tempo parada, ela ficou sem atividade por 8 meses. Precisa entender por que ela não voou, pode estar omitindo um histórico. De repente você tem lá um conjunto descasado de motores e célula, a célula com X horas e o motor descasado, ou a hélice, né, se tiver hélice, um King Air. Então, isso pode indicar também um problema, um acidente, um incidente, né? Então, a gente faz essa pré-análise e depois, se o avião tiver ok para seguir, aí a gente tem autonomia já para trazê-lo para indicar para uma pré-compra, e na pré-compra você define o workscope, os itens que você quer checar, e aí você vai fazer uma verificação física, documental, estrutural, aí você vai fazer uma inspeção boroscópica dos motores para saber se estão íntegros, se não teve um dano, uma ingestão, alguma anormalidade nos motores. Sim. A boroscópica o que é, na verdade? Imagina uma endoscopia. Você coloca uma câmera dentro do motor e aí lá você verifica se não teve queima excessiva, um desgaste excessivo, algum dano, né, alguma coisa que possa indicar uma operação irregular, uma ingestão, qualquer coisa do tipo. E essa conta fica para quem vai comprar o avião? O comprador, ele assume as despesas da pré-compra, o custo da pré-compra é dele. Sim. E se identifica algum item relativo à aeronavegabilidade, assim, é convencionado, você combina isso antes, mas em geral, se houver algum custo relativo à aeronavegabilidade, itens vencidos, alguma coisa que interfira nessa condição de voo da aeronave, esse custo é do vendedor. E se tiver algum item estético ou não vencido, aí o comprador que decide se vai fazer ou não, é dele. Entendi. Agora, quem que cuida dessas boas práticas do Brasil
É a Era, né? Isso. Recente nós criamos aí um grupo de brokers, né? Nós criamos essa associação, que é uma associação de revendedores de aeronaves, que justamente ela visa trazer, reunir os brokers numa pauta comum, numa agenda comum. Então, que vai desde a instituição, talvez, de um agente de escrow no Brasil, uma câmara de mediação para dirimir alguns conflitos, para que eles não vão para a corte, para a justiça, né? Que não envolva uma demanda judicial. E a gente tem essa, e também para chancelar, Beca, justamente essa questão dos brokers, da seriedade aí dos brokers, né, dentro de um código de conduta, né, e boas práticas aí da aviação. Então, a partir do momento que ele adere à ERA, ele vai ter que fazer da ciência lá no código de ética, e a gente vai assumir que a partir de então ele vai adotar as boas práticas aí, para, né, não ficar prejudicando broker versus broker, né? Então, assim, o comprador vai ter a possibilidade, ou vai entender que se o broker for afiliado da ERA, que ele supostamente vai ter um tratamento diferenciado dentro das boas práticas do mercado. Uma coisa mais séria, né? Porque tá cheio de aventureiro também, não tá? Bastante. Aqui, fora, todo lugar tem. Quem que é o decisivo comprador do avião, não comercialmente falando, digo da família, não o avião da indústria, tá? O cara da família, olha, eu quero comprar um monomotor, coisa e tal. Às vezes a mulher é reticente para falar, olha, eu não vou em monomotor, eu quero um bimotor, eu quero interior cor-de-rosa e tudo mais. Quem que é a mulher ou é o homem? Olha, a direção às vezes vem do homem, né? Ele tem a decisão ali para comprar. Mas realmente o influenciador, a mulher, os filhos, tem um papel de influência pesado ali, forte. Essa questão de bimotor, monomotor às vezes interfere. Não gostou do interior, você pode dizer que você vai dar um interior novo. Às vezes não convence, deixa de comprar. Você fala, não, eu te dou um interior novo, trocar todos os couro dos assentos, não quer mexer, quer manter original, então fala, não, esse não quero. É mesmo. Teve algum caso cômico a respeito disso? Ou de venda e compra da nave, uma coisa que você lembra assim, que fala, pô, deu zebra, voltou para trás? Um caso interessante aconteceu esse ano aqui, né? Foi, na realidade, porque eu te falei agora há pouco das questões racionais, né? Das questões de proteção física, documental, técnica, esse tipo de coisa, mas tem um componente emocional envolvido também, né? E uma das funções do broker, que é um caso interessante que aconteceu esse ano aqui, eu vendi um Phenom 300 para um grupo aqui de São Paulo, né? E o principal deles lá, o executivo, ele, no meio da negociação, do início para o meio, ele fez uma oferta lá no avião, e o vendedor lá de Goiânia deu não bem uma resposta atravessada, mas que não condizia com a expectativa do comprador. E esse cara ficou puto, ele falou, o que ele tá pensando? Eu não preciso do avião dele, manda esse cara para PQP, tomar naquele lugar, tal. Aí o broker, né, eu já fiz a tradução simultânea, cheguei lá pro vendedor, falei, olha, fulano, o comprador, ele, né, até agradeceu a sua contraproposta, mas, né, será que não dá para reconsiderar, porque a oferta é firme, à vista, aquele negócio todo. O jeito Cássio Poli de ser, o cara sempre feliz. Enfim, conseguimos chegar num consenso comercial ali, fechamos o negócio. E no dia de assinar o recibo e fazer a transferência dos fundos lá, nós viemos no escritório em São Paulo, ali na Faria Lima, e eu cheguei uns minutos antes, fui lá com o diretor lá, o responsável, e aí a assistente anunciou lá, a recepcionista anunciou que o vendedor do avião, proprietário, né, tinha chegado. Aí eu falei, ele chegou aí, aquele cara que o senhor mandou para aquele lugar, para PQP, que não precisava do avião dele, precisava de sei o que lá. Aí ele falou assim, mas você não mandou não, né? Eu falei, não, fica tranquilo. Fica frio. Manda ele entrar. Então, o broker, às vezes, além de resolver as questões técnicas, ele também pode administrar essas questões de ego. Porque vender avião é fácil, difícil administrar ego. Né? Então, ele administra conflitos ali de uma divergência de pré-compra, administra alguma divergência jurídica também, que às vezes pega o advogado também, né? Cria uma dificuldade aqui, o outro não... Então, ele tenta fazer essa mediação. Então, é muito importante esse aspecto emocional também, equalizar isso para o sucesso da venda. Cássio, me diga uma coisa, qual as linhas de crédito que um comprador pode obter para comprar um avião? E eu acho que a indústria é mais fácil, mas para o cara que é como eu, por exemplo, quero comprar um avião, quais são as linhas de crédito?
Olha, o Beccari, hoje a gente tem aí o leasing operacional, ele não está mais permitido para pessoa física ou operador privado, né? Ele só está permitido o leasing operacional hoje onde o título fica no exterior, ele só é permitido para linha aérea ou táxi aéreo. Então o operador privado, a pessoa física ou jurídica que não seja táxi aéreo ou linha aérea, ele está contando mais com as linhas domésticas, então ele vai procurar um banco de relacionamento dele. A gente recomenda que ele vá procurar os bancos primeira linha, né? Por quê? Porque ele já tem histórico com o banco, ele já tem às vezes recebíveis, investimentos, aplicações, então em função do relacionamento dele, ele vai conseguir essas taxas. E é mais ou menos como financiar um automóvel, um carro, né? Tem um negócio interessante que eu queria pontuar também, nos processos de importação via trading, só um outro parênteses também, que nós somos pioneiros nas importações via trading, né? E nós iniciamos esse projeto em 2004 com o Wilson Guedes, o despachante aduaneiro, especialista em aeronáutica e amigo nosso. E ele introduziu essa modalidade, apresentou para a gente, falou: olha, cara, tem uma possibilidade aqui de reduzir a alíquota por via legal do ICMS, né, uma base reduzida. Só tinha 2 trades naquela época, em 2004, a CISA Trading e a ProImport. E nós fizemos a primeira operação, deu certo, um cliente do Rio Grande do Sul, e depois nós fizemos várias outras operações via trading com redução de benefícios fiscais. Depois entrou o banco na operação. Então, o banco, a trading, nós fazemos a seleção da aeronave no exterior, a trading faz o funding da operação, importa e vende para o banco. E o banco faz o financiamento para o cliente brasileiro. Então, num processo de importação, o cliente só paga quando o avião estiver no Brasil, nacionalizado, pode pagar o saldo em até 60 meses e com banco doméstico. Aí você fala assim: mas os juros são muito altos. Sim, os juros ainda são altos comparados às taxas internacionais, Beca. Mas hoje fica mais fácil, se ele tem justamente essas aplicações, investimentos no banco, ele consegue taxas e condições que nós não conseguiríamos, né? Então ele consegue taxas excepcionais e só paga quando o avião está no Brasil já nacionalizado. Você está me dizendo que é melhor comprar o avião lá fora? Não, não que é melhor comprar lá fora, mas você deve ter acompanhado nessa crise brasileira aí de 2, 3 anos para cá. Um monte de avião caiu para lá. Mais de 600 aeronaves foram exportadas, vendidas no exterior. Foram mais de 600 desregistros de matrícula, baixas de matrícula brasileira. Então, saíram as aeronaves. Então, hoje, quando você procura você tem uma demanda, tem um cliente procurando um King Air, não tem. É difícil encontrar. Por quê? Não tem no Brasil, desculpa. Não tem no Brasil, não tem no Brasil. Por quê? Porque às vezes os que estão no mercado só estão porque o avião ou não é bom ou está muito fora de preço, porque o proprietário brasileiro deixa o preço fora da realidade e não vende. Então, se está fora de preço, não vende, ou se o avião está ruim, não vende. Então, está faltando avião no Brasil, que saíram mais de 600 máquinas, entre avião, helicóptero, né, avião pequeno, grande, jato, turbohélice. Então, tem uma demanda hoje para retomada da importação. Eu não sei se para os níveis de 2005, 2006, ali até 2008, que a gente estava falando a indústria produzia 3.500, 4.000 aeronaves num ano, né? Então, depois da crise americana em 2008, esse número despencou. Hoje a gente deve estar falando, acho que o ano passado, 2.800 aeronaves. Esse ano a gente espera ter uma melhora. O Brasil está positivo, aí, principalmente turbohélice e biturbina, helicópteros biturbina também, né? Esses números está sustentando, né, a aviação, mas ainda assim tem uma demanda muito grande para começar esse caminho de vinda de importações. Então, você acha que essa maior venda de turbohélices é por causa do agronegócio ou não? Sem dúvida, Beco. O agronegócio ele tem batido recordes aí de produção, né, e consequentemente eles são usuários fortes da aviação executiva, até pelas localidades, distâncias, né, os deslocamentos desse público, né, ele realmente precisa de aeronaves, né, e o turbohélice, ele encontra aí no Brasil a condição ideal para ele ir bem, né, para vender, porque ele opera em pistas não preparadas, leva peso, né, você tem uma conjuntura, uma conjunção de fatores que culminam aí nessa venda. Então, todos eles, né, o ano passado, até mesmo segundo o relatório do Gama, quem na contramão das vendas que desceram, né, o turbohélice no Brasil foi responsável, ele subiu 15,5%.
Então a gente está falando em Meridian, Pilatus, King Air, esses turbohélices, até o TBM também, eles têm segurado aí essa demanda aí o turbohélice tem representado aí uma demanda expressiva no Brasil. Você acha que o turbohélice monomotor vai com o tempo, pela confiança das turbinas, que são 99,9% de confiança, segundo o fabricante, substituir o avião de 2 motores e trazendo mais economia? Porque você vê muito mais avião monomotor turbohélice hoje em dia voando, né? Você vê Caravelle, vê Pilatus, vê TBM. O que você me diz? O King Airzão é líder, mas é só o King Air. O que você me diz? Então, o Beca, ainda tem uma questão do paradigma que mesmo que você diga que é 99,9% de confiabilidade, não é 100%. Então, você tem até questões de liability, né, de compliance de empresas que executivos não podem voar. Não é que não pode voar 2 executivos no mesmo monomotor, não pode voar um executivo no monomotor. Tem que voar num bimotor. Compliance da empresa não permite que ele voe em monomotor. Então, não é como você colocar 2 diretores num bimotor, por exemplo. Então, tem empresas que não permitem que 2 diretores estratégicos voem no mesmo voo, seja de jato, bimotor, seja turbohélice bimotor. Então, o monoturbina, ele vai ter mercado, porque vai ter aquele perfil de comprador, perfil de que quer economia. Então ele vai ter os benefícios do monomotor, né, de custo operacional mais baixo. Às vezes ele tem um certo gargalo na manutenção, né, algumas famílias de monomotor, eles têm, diferente do King Air, que você vai encontrar oficinas no Brasil todo, peças, disponibilidade. King Airzão é um fuscão, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas tem muito monomotor que custa mais que um King Air ou não? Então, essa nova geração aí, o Pilatus, por exemplo, é um avião sensacional, não perde preço de mercado, ele mantém preço de revenda, ele não perde, porque é um bom avião. Só que ele tem os componentes Pilatus, por exemplo, você só compra na fábrica. Não é como um King Air que você vai num distribuidor de peças, você vai lá para Fort Lauderdale, você vai Sorocaba, né, qualquer lugar, Goiânia, você vai no Paraná, onde você tiver você tem peça. Né? É mais fácil. E já o Pilatus ele é um pouquinho mais, ele tem uma particularidade, mas isso não é isso que vai fazer com que o comprador deixe de comprar um Pilatus, mas tem essa restrição. Agora, é um avião que mantém um mercado sensacional de revenda, e é um senhor avião. Maravilhoso. Cássio, uma última pergunta para a gente encerrar. O mercado americano deu um boom de venda de aviões esse ano. O que é isso aí? É incentivo do governo? O que leva a esse boom de mercado? O Beccari é uma retomada que ela vem acontecendo o pós-crise, né? Porque ele teve aquela crise financeira de 2008 que ela impactou diretamente no crédito. Eu lembro que nas vendas que nós fazíamos, por exemplo, em 2008, nossa empresa vendeu 14 aeronaves. Então, depois da crise americana, o negócio despencou. Por quê? Porque antigamente você tinha um cliente brasileiro que aplicava para um crédito internacional, ele conseguia com relativa facilidade, passava por um comitê, às vezes não tinha um due diligence no Brasil, né? E ele conseguia o crédito dele. Isso em nível mundial, Estados Unidos. Hoje, às vezes, para você conseguir o crédito, você tem que aplicar o crédito, ele chega a determinadas instituições, tem 5 comitês de análise de crédito, manda um especialista para o Brasil para ver a sua empresa, ver se você tem balanço gerencial, ver a sua realidade de geração de caixa. Então, ele vem para o Brasil. Então, hoje, essa restrição de crédito, ela aconteceu principalmente depois, né, 2009, 2010. Aí, com a eleição do Trump, ele promoveu algumas medidas, né? Até esse ano também o bônus de depreciação dele chega a 100%. Ele tem algumas compensações também que ele dá com a mão e tira um pouquinho do outro lado, mas é um incentivo para você comprar. Então ele está fomentando a indústria americana. Então ela passou por esse período de adaptação, ela teve essa descida e agora ela veio se ajustando. O mercado lá é gigantesco, qualquer calorzinho, né, qualquer aquecida do mercado lá você sente. Então esse dinamismo, eles já superaram essas questões do financiamento, que era um grande gargalo até para a indústria,
A restrição de crédito, ela impacta na venda da indústria e ele vem tendo efeito cascata, né? E vai chegar no avião menor, no crédito do avião menor. Então, já passou aquela incerteza do mercado americano. Então, isso a gente consegue ver na projeção aí, no aquecimento da economia, no giro, né? Na compra e venda, a gente sente isso no dia a dia. E isso também está refletindo aqui no Brasil, né? Que também o momento de indecisão política, também após a crise econômica que nós tivemos, a crise política também, ela veio até as eleições, que é aquela indecisão que gera uma crise de decisão também, né, do empresariado. Então agora, definindo esses rumos, eu não estou dizendo A ou B, não significa, não estou falando nada apartidário, mas tendo uma direção, o empresariado já sabe, ok, então já dá para eu começar a fazer o meu planejamento aqui, talvez também a expectativa é de retomada também, Beca. Tomara que seja isso aí, né? 2019, então aí. Agora, quem quiser conhecer o trabalho de vocês, procure que site? Vamos lá, a gente tem o nosso site que é o www.aerie.com.br, ou também nosso telefone fixo, que é o DDD 11. Fala com a Fátima. 4216-0416, pode falar com a Fátima, vai te atender. Fátima, lá. Gente boa. Um sorrisão, ela é uma figura. Aí. E o nosso WhatsApp também, que é o DDD 11 97688 1429. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, Beca, eu que agradeço, grande prazer estar aqui. Vai ser muito legal estar sempre com você. Poxa. Obrigado pelo Phenom 300. Estamos sempre juntos. Gente, obrigado por ter assistido esse programa. Entrem lá no YouTube, dá o joinha, dá o que mais? Como é que é? Likeinho. E aí, Denis? Comenta, compartilha. Então tá, gente. Entra lá, dá o like, comenta, compartilha, se inscreve, aperta o sininho, todo mundo me ajudando, que eu sempre esqueço. Estamos aqui com a participação especial do Denis e da Érica nos trabalhos de filmagem e som. Obrigado a todos, fiquem bem, até a próxima.